Boa noite, graça e paz. Amém? Estou aprendendo, agora tem que ficar aqui o microfone, viu? Amém? Você coloca aquele fundinho lá. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você fale mais um pouco com o Senhor. Se conecte ao Senhor, continue conectado. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia por Ele. Diga a Ele o que você vem entregar a Ele nesses dias de primícias. Abra a sua boca, deixe Ele ouvir a sua voz. Libere sons. Convide Ele, diga que você se rende a Ele, que você deseja a presença dEle, o toque dEle. Pai, nós amamos a sua presença, nós te desejamos, no precioso nome de Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui, não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nós nos rendemos à pessoa bendita do teu Espírito, nós nos rendemos e nos submetemos à tua vontade, ao teu senhorio. Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, ministra sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Ontem o apóstolo anunciou que ele vai estar sorteando esses 2 livros. Eu já estou gerando um, então só vai sobrar um para vocês. Só. Então a regrinha é, né, estar aqui conosco nos 7 dias de primícias. E quem está assistindo online também vai participar. E aí a gente queria pedir que quem está conectado conosco online colocasse ali o seu nome nos vídeos e o nome da sua cidade, para a gente saber que está participando. Porque senão a gente vai ter que orar para Deus dar a revelação da pessoa que estava assistindo, né? Aí é mais trabalhoso. Nos 7 cultos. Então vai lá no primeiro, assiste, coloca e assim por diante. Amém? Glória a Deus. Antes de começar, eu queria só contar um testemunho. Para quem sabe, a gente tem, no caso eu tenho um canal no YouTube. E já faz um tempo. Por muito tempo eu até queria excluir esse canal, apagar alguns vídeos que tinham lá. Mas toda vez que eu fazia isso, o Senhor sempre utilizava alguém para dizer: olha, estou sendo abençoado pelo vídeo, pelo conteúdo e assim por diante. E aí, eu comecei a orar em cima disso e falei: Deus, é cansativo, dá trabalho, porque você tem que gravar, tem que editar e assim por diante. E nesse ano de 2022, eu estava dando uma olhada, né, porque eu sempre acompanho mensalmente. E eu falo para a Érica que se Deus não me leva pessoalmente às nações, pelo menos através da minha voz Ele leva, né, através dos vídeos. E acho que foi ontem ou antes de ontem, quando eu fui fazer o parâmetro anual de 2022, que eu abri lá, que eu vi, o canal conseguiu alcançar 82 mil pessoas, mais de 30 nações. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei: Deus, até o vídeo mais basiquinho, mais básico que você imagina, pessoas estão sendo alcançadas. Isso faz parte de pregar o Evangelho. Antes, os discípulos tinham que ir a pé, né, viajar a pé, de carroça e assim por diante. Hoje a gente viaja na banda larga, olha só, e não existem barreiras, só está conectado, né? Então a gente tem alcançado bastante gente para a glória de Deus. Temos recebido testemunhos, tanto de curas, de milagres, do favor de Deus na vida de pessoas, libertações. Isso tem sido glorioso, que o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? E eu creio que nesse ano de 2023 vai ser 3 vezes mais. Amém? Quanto Deus não nos levar às nações fisicamente, a gente vai conseguir alcançar online. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33.
Agora eu tenho que acostumar a não colocar muito perto da boca. Né? Como é um culto de primícias, hoje eu estava meditando, o Senhor tinha me dado 2 palavras. E aí Ele me deu mais essa mensagem aqui hoje. Então eu quero começar por ela. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Eu vou pegar esse texto isoladamente. Diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler mais uma vez, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo de número 34, só para a gente finalizar o capítulo, diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Mas nós vamos focar no versículo de número 33. Então perceba que uma das primícias, faz parte da primícia, é buscarmos primeiramente o reino de Deus. Quando nós buscamos primeiro o reino, a Bíblia vai nos dizer que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Mas a questão é, o que de fato é o reino de Deus? Há quem diga que o reino de Deus é um lugar. Há quem diga que é uma estação. Só que vamos entender primeiro o que é um reino. O reino é um território onde um rei governa. Mas se a gente parar para analisar, toda vez que um rei ele queria tomar um novo território, o que ele fazia? Ele enviava o seu príncipe. Então o príncipe era o que ia à frente, o primeiro, o sucessor. E está ligado a primícias, ao que foi pregado ontem. Amém? Então nós precisamos entender que o reino, ele é um governo aonde um rei é estabelecido e ele governa sobre um território. Mas toda vez que ele quer alcançar outros lugares, ele envia sua primícia, o seu príncipe. Amém? Olha só, eu quero que você abra comigo, e aqui nós vamos começar, Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17 ao 19. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17 ao 19. Diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, grife isso aí, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é aquilo que você come, nem aquilo que você bebe, mas ele tem 3 fundamentos: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele continua: pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e o aperfeiçoamento mútuo. Amém? Então esses 3 fundamentos fazem com que o governo dos céus, o reino de Deus, seja estabelecido. O primeiro fundamento que a Bíblia vai dizer em Romanos é a justiça de Deus. E essa justiça está ligada à justificação, à substituição que nós recebemos através de Cristo Jesus. Essa mesma palavra justificação, essa mesma palavra justiça, está ligada a justo.
que no original quer dizer colocado de lado. Ou seja, tudo aquilo que era destinado para a minha vida e para a sua vida, o Senhor Ele colocou de lado para que Cristo viesse viver e eu e você viéssemos viver a vida de Cristo. Amém? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, Ele não viveu. Ele deu para mim e para você viver. Ou seja, houve uma substituição. Aquilo que era de condenação de morte, de miséria, de doenças, de enfermidades, Cristo levou sobre si para que nós viéssemos viver a vida de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Então Jesus ele foi ungido para ser o nosso substituto, para que a substituição fosse válida. Quando nós falamos de ungir, nós estamos falando de consagrar ao Senhor. Então quando eu unjo, digamos aqui, esse gasofilácio, eu estou dizendo que ele pertence ao Senhor. É do Senhor, então o Senhor ele vai direcionar a fazer aquilo que ele bem entender e querer. Então em Cristo Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre ele, ele se tornou ungido, ele se torna o Cristo, ele foi, se submeteu no caso, à vontade e o querer total do próprio Deus. Você vai ver que Jesus ele disse que não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então Jesus ele tinha uma vontade, só que ele se submeteu à vontade de Deus. Amém? Então o primeiro pilar do reino de Deus, do governo de Deus, é a substituição. Sem essa substituição que nos lava do pecado, que nos transforma, que traz o perdão sobre as nossas vidas e que traz que o véu se rasgue e nós possamos entrar, sem essa justificação, nós não poderíamos adentrar no Santo dos Santos. Não poderíamos nos achegar a Ele. Não poderíamos sermos inseridos no reino de Deus. Amém? Então, o primeiro pilar é a justiça de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus ele olha para mim e para você, ele vê o próprio Cristo em nós. Toda vez que ele olha para você, ele lembra da justificação, da substituição que Cristo fez para que nós viéssemos fazer parte do seu reino, para que nós viéssemos nos assentar com ele nas regiões celestiais. Amém? O segundo fundamento do reino de Deus é a paz. E essa paz significa Shalom, a plenitude de tudo, a prosperidade, a cura, a plenitude em total. Quando a gente fala Shalom aqui, a gente fala como se fosse um cumprimento, Shalom. Só que se você chegar para um judeu e você fala para ele Shalom, ele pode passar o maior perrengue que ele estiver passando. Quando ele ouve a palavra Shalom, ele entende que tudo aquilo que era trevas foi dissipado e que a luz agora chegou naquele lugar. Ele percebe que aonde tinha escassez, a provisão chegou, porque ele tem um entendimento que quando a Shalom chega, o reino de Deus se manifesta. Amém? E nós precisamos ter essa mesma consciência. Opa, peraí, Shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento está sobre mim. E mais, ela é um dos frutos do Espírito. Essa Shalom. Amém? Segundo fundamento é a alegria. Essa alegria do governo de Deus significa Shara, que quer dizer deleite, que quer dizer se apoiar no gozo dele, naquilo que ele gera e estabelece, que nos traz prazer, através do sacrifício de Cristo. Então perceba que tanto a substituição, como também a Shalom, e a alegria dele precisa estar fundamentada no Espírito Santo. E aí que entra eu e você, para que nós venhamos entrar nesse lugar, onde o reino de Deus é prioridade na nossa vida. A Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Então só pode ser governado pelo reino de Deus aquele que nasceu de novo.
aquele que é espiritual, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Só que mesmo você tendo o Espírito Santo dentro de você, quando o reino de Deus ele vem sobre você e ele é conquistado diariamente, e a Bíblia diz que ele é a força, isso significa que todos os dias nós precisamos morrer cada vez mais para que o reino venha expandir dentro de nós. Então o reino, buscar em primeiro lugar. Enquanto o reino de Deus for o seu foco, você vai viver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse buscar o reino não tem a ver com você manifestar no ministério. Tem a ver com você manifestar a Cristo aonde você for. Porque nós somos as primícias de Cristo. Então aonde eu e você chegamos, nós estamos representando a Cristo. Aonde eu e você chegarmos, o reino precisa se manifestar. Porque ele não é um lugar, ele é uma pessoa. É um governo estabelecido por uma pessoa. E ela está dentro de mim, dentro de você. Amém? Olha só, Mateus 3:22 começa a dar o primeiro princípio para que nós venhamos entrar no reino de Deus. Que é o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Perceba que João Batista ele começa a anunciar a mensagem. Então ele começa a dizer, olha, arrependei-vos. E o que é arrependimento? É uma metanoia, uma transformação de mente. É você literalmente mudar por completo. É trazer a convicção de que aquilo que você fazia não gerava vida. Então é um arrependimento. Então João Batista ele começa a dizer, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Só que ele estava falando da vinda de Jesus. Ele estava falando que aquele que era o representante do próprio Deus, o príncipe que iria vir para tomar território, estava se aproximando. E aí lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer o seguinte: daquele momento passou Jesus a pregar e dizer. Perceba que Jesus ele não vai mudar o princípio, mas ele vai mudar o final. Ele diz assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João anunciava que o reino estava vindo. Só que aquele que apresentava o reino, que era o que estava com autoridade para delegar as funções do reino, ele começa a dizer, o princípio ainda não mudou. Arrependei-vos, porque agora é chegado o reino dos céus. Então o que ainda iria vir, Cristo estabeleceu como chegado. E o princípio ainda é o mesmo. Arrependei-vos. Porque a justiça, a shalom, que é a paz e a alegria no Espírito Santo, vai te conduzir a esse lugar de cada vez mais intenso no arrependimento. É o Espírito Santo quem traz essa convicção para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele venha. Não só venha, mas para que Ele nos conduza. E a gente sabe que passar pelos processos do Espírito é difícil. Porque gera dor, gera aperto. Ele vai chacoalhar você, Ele vai confrontar você, Ele vai impulsionar você. Muitas das vezes Ele vai fazer você sentir aquilo que Ele está sentindo. Às vezes a gente fala, Deus, eu quero sentir o teu coração, eu quero sentir o que Deus está fazendo, está sentindo. Meu irmão, se você pede isso, então se prepare. Porque Ele acredita naquilo que você diz. E Ele vai fazer. Então você vai começar a sentir o coração de Deus. Você vai começar a sentir aquilo que arde no coração de Deus. Você vai começar a passar pelos processos de amadurecimento, até que você chegue à varonilidade perfeita. E isso é contínuo. A Bíblia diz, permaneça na minha presença e seja perfeito. Então o lugar onde nós andamos no aperfeiçoamento é na presença dEle. Com os 3 fundamentos: paz, alegria e justiça.
A justiça é o que te lava para que você possa entrar. A shalom é o que te supre. E a alegria é o que vai fazer você sentir prazer de fazer parte do reino dele. Por isso que ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz, quando você estiver fraco, você está forte. Quando você disser, ih, Jesus, o trem está furado, o bolso não tem nada. Aí ele diz, você é rico. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao pobre, sou rico. Então tudo está no reino. Se eu estiver alinhado com o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Como o apóstolo falou ontem, não tem como você ser amigo do rei e ele não te chamar para sentar à mesa com você. Não tem. João, ele era tão íntimo de Jesus que ele ouvia os batimentos do coração de Jesus. Eu imagino o que passava na cabeça de João. E dos outros discípulos também. Porque, se não me engano, João foi o único discípulo que morreu de velhice. E antes de morrer ainda teve uma visão do Apocalipse. Aqueles que são íntimos do rei se assentam à mesa com ele. Amém? Eu e você, nós fomos chamados para ser príncipes e princesas do reino de Deus. Por isso que existe um encargo sobre as nossas vidas. Aonde você chega, você carrega a bandeira do reino. Por mais que você não tenha essa consciência ainda. Mas você é um representante do reino dos céus. As trevas sabem disso. Os anjos do Senhor sabem disso. Mas o que precisa cair em nós é essa consciência de que nós levantamos a bandeira do reino dos céus. E quando esse reino ele é manifesto, o governo dos céus é manifesto. Nós estamos debaixo de um governo terreno aqui. Mas acima de nós e que nos conduz em tudo é o governo dos céus. Se apegue ao reino. Se agarre ao reino, aos fundamentos do reino. Você vai ver que o governo do céu vai suprir você em todas as coisas. Na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Então, acima de tudo, nós precisamos nos agarrar ao Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele enviaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. A Bíblia diz que Ele estaria conosco e realmente Ele está conosco até a fundação, até o final dos tempos. Diariamente, 24 horas, enquanto você dorme, o Espírito Santo está ali. Ele não se retira, Ele não cansa, Ele não dorme. Ele está conosco 24 horas. E a Bíblia diz que Ele nos ensina tudo. Então nós precisamos confiar no Espírito Santo. A Bíblia diz que nada é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, se eu e você nos agarrarmos ao Espírito de Deus, Ele vai nos firmar nos fundamentos do reino de Deus. Amém? Então, esse governo de Mateus 4,17 fala através do governo de Deus em Cristo. Amém? Quando a Bíblia, preste algo aqui, uma atenção. Quando a Bíblia fala de Jesus, quando você lê lá, Jesus chegou na Galileia, Jesus foi para tal lugar, está falando da pessoa de Jesus. Amém? Mas quando a Bíblia fala Jesus Cristo, está falando que Ele foi ungido para realizar algo. Então Jesus Cristo, Ele está representando algo naquele exato momento, naquele lugar. Ele foi ungido para algo. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que Jesus estava em um determinado lugar na sinagoga e a unção e o poder para curar os doentes estava com Ele. Só que ela diz, Jesus Cristo, simbolizando que um ofício estava em operação, um encargo. Amém? Por isso que eu e você somos cristãos. Você não é evangélico. Você não vai achar na Bíblia dizendo que você é evangélico. Ou você é o do caminho, como era chamado antes, e depois passou a ser chamado de cristãos. Então eu e você somos pequenos ungidos. A mesma unção que Cristo recebeu, João capítulo 17 vai dizer que Ele nos deu e nos enviou da mesma forma. E para isso o reino de Deus será expandido. Amém?
Lucas capítulo de número 17. Eu quero que você abra. Lucas 17, 20. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 20. Diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncio, ele aqui ou está lá, pois o reino de Deus já está entre vós. E algumas versões vão dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino não é um lugar palpável, não é um lugar visível, é um governo de uma pessoa que foi estabelecida em nosso espírito. Então Cristo, ele trouxe isso. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nascer da água e do espírito para entrar nesse lugar. Então quando nós nascemos de novo, nós entramos e somos inseridos nesse reino. Ele agora passa a habitar dentro de nós. Um dia eu estava conversando, eu estava num ponto de ônibus lá em Curitiba, e chegou um pessoal do TJ, você já sabe quem são os TJ, os Testemunhos de Jeová, e aí eles falaram bem assim, pensou que era Tribunal de Justiça, né? Foi de propósito. Aí estava lá o pessoal então do TJ, e eles falaram bem assim para mim: você sabe onde é que está o reino de Deus? Ele é um lugar, ele é um governo, vai ser lá nos céus. Eu falei: sei. E onde que está? Mostra aqui. Eu falei: aqui, ó, dentro de mim. Aí ele: não está não. Eu falei: abra aí na sua Bíblia, que eu abro aqui na minha. O mesmo texto, o mesmo versículo. A Bíblia diz o quê? Que está dentro de vós. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Eu falei: ué, agora que a conversa estava começando a ficar boa, o reino, ele está inserido em nós. Às vezes a gente diz: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Ele já veio. Nós precisamos entender que quando nós falamos isso, é para que a consciência do governo dele venha sobre nós, para que nós venhamos manifestar aquilo que Jesus veio fazer e nos incumbiu a realizar. Quantas das vezes você sente o impulso do Espírito através de você para fazer algo que você não faz? Você está impedindo o reino de fluir. Você está bloqueando o buscar primeiro o reino de Deus. Porque é impossível você buscar o reino e não se submeter à vontade do reino. É impossível você buscar o reino de Deus e você não permitir que ele flua através de você. Então, quando nós buscarmos o reino, nós precisamos entender que a nossa vontade, ela diminuiu. E que a vontade dele foi revelada. Quando você busca o reino, você está dizendo: Pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas a tua vontade, porque o Senhor me enviou. E nós somos embaixadores do reino. Então nós temos o encargo. Amém? Para nós finalizarmos, 1 Coríntios 4:20. Posso ligar aqui? Antes que eu derreta? Ah, está terminando. 1 Coríntios 4:20. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste de palavras de sabedoria humana, mas de poder. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas ela é firmada no poder de Deus. Então o reino, ele é estabelecido pelos 3 fundamentos, e eles estão alicerçados no poder desse reino, que é o poder de Deus. Então toda vez que nós manifestamos o reino, nós estamos manifestando o poder de Deus. Paulo vai dizer:
Não cheguei a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se firme naquilo que eu sei falar, naquilo que eu aprendi, mas sim no poder de Deus. Então o reino está estabelecido no poder de Deus. Poder é uma influência, a palavra poder significa influência. Então o reino de Deus carrega uma influência. E essa influência precisa estar operando nas nossas vidas diariamente. Quando a gente fala de poder, a gente sabe que a primeira coisa que vem é para executar algo, para exercer uma função. Não, é para nós nos submetermos à influência do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Que nesses dias você possa se submeter às influências do reino de Deus. E quando eu falo nesses dias, não são somente nesses dias de primícias, mas até que o Senhor venha. Amém? Pai, nós te damos graças, nos rendemos ao Teu Espírito, nos rendemos, Senhor, à influência do Teu reino. Pai, que a influência do Teu Espírito comece a nos impulsionar, a nos constranger, aonde o Senhor é o primeiro, aonde o Senhor tem o governo total das nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, aonde o Teu Espírito é o Senhor nas nossas vidas, ali a liberdade. Para que nós venhamos viver a liberdade do Teu reino, a influência, o fluir do Teu Espírito, nós precisamos que o Senhor seja o nosso dono total. Pai, a cada dia nos ensina, nos impulsiona a viver a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Que a cada dia o Espírito Santo possa ser o bem mais precioso, Pai. Porque Ele nos guiará, Ele nos conduzirá, Ele segurará nas nossas mãos e nos levará ao destino final. Pai, nós somos gratos pela Tua presença. Nós somos gratos pelo Teu Espírito. Pai, a Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Teu Espírito, esses são os filhos de Deus, e fala de maturidade. Pai, a Tua palavra diz que nós vivemos na lei do Espírito. Então que o Teu Espírito, Pai, nos conduza, que nós possamos caminhar naquilo que o Teu Espírito tem estabelecido. A Tua palavra diz que o Teu bom Espírito nos faz caminhar por caminhos retos. E é o que nós te pedimos, Pai, que o nosso espírito se submeta ao Espírito do Senhor, que o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação venha sobre nós, e que nós venhamos nos submeter ao Teu Espírito, em submissão, em autoridade. No precioso nome de Jesus, amém. Amém?